Amém? Amém. Igreja, tem que ser forte. Vou colocar de pé, vamos começar o nosso culto. Mais um domingo que nós entregamos ao Senhor. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos tem concedido de estarmos vivos, ó Pai. É mais uma demonstração da sua bondade e do seu amor para conosco. Mas neste momento, ó Pai, na tua casa, te pedimos que o Senhor possa estar presente aqui, possa abençoar os nossos corações com o teu Espírito Santo, que nosso coração esteja aberto para a tua palavra e que os nossos lábios possam te louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Tu és santo e não há outro como o Senhor, ó Pai. Tu criaste todas as coisas e és poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos que o Senhor receba este culto. Queremos cultuar, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, ó Pai. Assim nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar as crianças aqui na frente, por favor. Vai orar por elas agora, vamos abaixar nossas cabeças, estender as mãos aqui para o altar. Senhor, muito obrigada pela vida de cada criança que se encontra aqui. Pai, que neste momento de cultinho, eles possam absorver da sua palavra, eles possam ser tocados pelo Espírito Santo, que o Senhor possa mover cada um deles. Pai, encha o Senhor Jesus de sabedoria, que eles possam entender tudo o que vai ser falado, que eles possam aprender. E mais uma vez, Senhor, nós pedimos para que a sua graça e o seu poder esteja sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Vamos nos alegrar naquele que vive, que reina e está sempre no controle de tudo e de todas as coisas, declarando que nada pode nos separar do amor dele. Que nada pode nos separar do amor dele, que ele está presente em todo momento da sua vida, em todo momento da nossa vida, ele se faz presente. Amém? Vamos nos alegrar nele? Aleluia! Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei
pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Quantos aqui podem levantar as suas mãos em gratidão a Deus? Deus tem sido grato, Deus tem sido maravilhoso conosco, e nós temos sido gratos a Deus. Deus é o Deus todo-poderoso, o Deus soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que é Ele quem nos dá coisas boas. Tudo vem do Senhor, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus.
Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus te agradeço. Você pode cantar isso? Eu grato sou por tudo que tens feito. Lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus. Não há poder nenhum em nossas mãos, mas são as mãos do Senhor. Elas que nos abençoam, as mãos bondosas de um Deus bondoso. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus te agradeço. Sou por tudo que tens feito. Lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Eu te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Será que pode aplaudir o Senhor? Aplaude o Senhor nessa noite. Começa a agradecer, começa a engrandecer o nome de Jesus neste lugar. Começa a colocar diante dele todos os seus anseios, os seus desejos. Em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre nós. Venha sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, sobre as nossas decisões, Pai. Vem, Senhor Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
igreja pode cantar. Então vou levantar. A igreja. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Graças e paz, igreja. Vamos nos reunir na presença do Senhor e vamos orar, vamos interceder. Você pode tomar o seu assento, você pode ajoelhar, você tem a liberdade aqui na casa do nosso Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este momento na Tua presença, momento de quebrantamento, momento de adoração, momento de perdão, momento de cura. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, clamando, Pai, pela Tua presença em nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso deitar, em tudo quanto é que façamos, Pai, que a Tua glória resplandeça em nós, Senhor Jesus. Nós somos pequenos, somos fracos, somos falhos, somos pecadores, Pai, mas nós somos os Teus filhos, escolhidos por Ti, ó Senhor Jesus. Deus, nós Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela Tua misericórdia sobre nós, Pai, porque nos escolheste, Senhor Jesus. Não somos melhores que ninguém, Senhor, mas estamos aqui na Tua presença, Te glorificando, Te exaltando, Te agradecendo, porque o Senhor é bom e misericordioso. Senhor Deus, estamos aqui intercedendo, Pai, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, por tudo quanto o Senhor nos deu, Pai, e somos gratos, Pai, por tudo aquilo que temos, e ainda que não temos, Pai, mas sabemos que no momento oportuno, Pai, o Senhor nos dará. Confiamos nas Tuas promessas, sabemos que Tu és fiel, Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa, Pai, os nossos irmãos que não podem estar aqui hoje, Senhor, por motivo de trabalho, por motivo de viagem, por motivo de saúde, Pai. Há muitos que estão enfermos, Senhor Jesus, mas nós Te pedimos, ó Deus, nós estamos aqui intercedendo pela vida deles, Pai. A Tua mão de cura, Senhor, seja sobre a vida deles. Nós repreendemos todo o laço, toda doença, toda enfermidade, todo levante do inferno, Pai, porque queremos que o Senhor é o Deus que nos escolheu e que nos livra de todo mal pela Tua misericórdia. Senhor Deus, nós queremos também agradecer, Pai, pelos irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, pelos ministérios que estão aqui, Pai, pela mídia, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos músicos, Pai, que estão aqui, caído, quebrantado na Tua presença, ofertando a sua vida, Senhor. Senhor Deus, abençoa este ministério, abençoa todos os pastores, abençoa o nosso pastor presidente, Pai, o pastor Flávio, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, socorre-nos, Pai, nas nossas angústias, nas nossas fraquezas, nas nossas doenças espirituais, naquilo que está machucando a alma, Senhor, naquilo, Pai, que tem nos feito desanimar. Não permita, Pai, que o inimigo venha sobre nós e nos vença, porque nós somos os Teus filhos, Pai, e estamos aqui na Tua presença, clamando pela Tua mão poderosa. Senhor Jesus, abençoa esta nação, Pai, abençoa, Senhor, os Teus filhos, abençoa, Pai, os políticos, Senhor Jesus, que eles se rendam a Ti, Senhor, todos eles, Pai, reconheçam que o Senhor é o Deus soberano e santo e suficiente, Pai, que eles se arrependam dos pecados e da corrupção que tem feito esta nação sofrer, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, também a nação de Israel, seja com eles, Pai, traga paz sobre aquele lugar. Senhor Deus, nós Te agradecemos por todo o cuidado, amor e graça que tem sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém?
Senhor, eu entro na tua presença para orar pelos dízimos e ofertas, Pai. Que aqui todos, abençoa, Senhor, todos aqueles que vão contribuir, fazer, assim, agradecer, Pai, tudo porque temos, porque tudo que nós temos, Pai, devemos agradecemos a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, cada oferta, cada dízimo aqui apresentado nesta noite, Pai. E não só nessa noite, mas que sim todas as noites, Pai. Porque Tu mereces todos os dias a nossa gratidão, o nosso dízimo, nossas ofertas, que são pequenas diante de tanta graça que recebemos no dia a dia. Oh, glória a Deus, abençoa, Senhor, aqueles também que ainda por um motivo não têm dado, não conseguem, nem podem, mas precisam, Senhor, dos Teus cuidados, Pai. Abre a porta do emprego, abre, Senhor, a visão, Senhor, espiritual. Oh, Senhor, toca Jesus, faz Ele compreender. E também abençoa, Senhor, os currículos aí, porque muitos currículos estão engavetados. As pessoas aí fora têm muito preconceito ainda. Então abençoa, Senhor, os teus servos, o teu irmão, o teu filho, Senhor, porque Tu não desampara ninguém. O Senhor não deixa um filho seu ser desamparado e ficar no sofrimento. Ó, Pai, que Ele venha trazer, com a graça da Tua presença, Pai, refrigera, Senhor, e toca, abençoa todas as ofertas e dízimos nesta noite. Em Teu nome nós Te pedimos, eu orei, amém. Desde quando me levanto
Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua presença, pela visitação do teu Espírito. Obrigado porque o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Senhor e à sala do teu trono. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vocês estão bem, gente? Viajei, descansei, fomos para a montanha, fomos para a praia, fomos abençoados com uma cabana que meu primo tem em Gonçalves. Foi um tempo sensacional e estou de volta revigorado. Vamos lá, abra comigo lá em João capítulo 14, Evangelho de João. Quero refletir com você sobre a presença de Deus. A presença de Deus. João 14, 23. Respondeu Jesus. E depois você lê o contexto todo. Eu preciso ir direto ao ponto. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós veremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. De novo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Senhor, essa é a tua palavra, nos ajuda a pensar, a refletir sobre a morada do Senhor em nós, sobre esta comunhão, sobre esta presença do Senhor do lado de fora das nossas vidas e, muito mais importante, do lado de dentro, fazendo morada em nós. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? A presença de Deus. Você sabe que o Antigo Testamento eles estão buscando de forma muito intencional a presença de Deus. Por outras culturas, buscavam também cada um os seus deuses e manifestações. E Israel também está buscando manifestações de Deus na vida do seu povo, na vida de Israel. Israel busca essa manifestação. E aí tem alguns momentos específicos onde isso fica visível, onde quase que se toca Deus. Você tem Adão conversando com Deus no Éden, não sabemos direito como isso se dava, mas uma brisa veio, ele ouviu os passos de Deus, então havia comunhão com Deus no Éden, a presença de Deus estava no Éden, só que Adão saiu do Éden, porque pecou, perdeu a presença. Fala comigo, perdeu a presença. Agora com força, 1, 2, 3 e... Perdeu a presença. Perdeu o mané. Está muito alto o som? Não? Só para mim? Para mim está alto. Não? Quem acha que está alto? Só eu. Rapaz, olha. Aí o Fábio levantou a mão. Então, tem alguém lá em cima? Se puder baixar um pouco. Ah, aqui está aqui. Baixa só um pouquinho assim. Aí. Melhorou. Melhorou. Show. Tá bom para vocês? Tá bom. Então, onde eu estava mesmo? Perdeu, mané. Perdeu a presença. Aí você tem, Moisés é chamado para libertar o povo do Egito, lá da sarça ardente, tem uma experiência com a presença, com a manifestação. Ele vê uma sarça pegando fogo, mas não queima, e aquilo chama atenção. Aí Moisés chega perto, olha para a sarça, e ele deve ter ficado um bom tempo, porque até perceber que não queima, mas não consome, levou tempo, não foi uma passagem rápida. Aquilo chamou atenção, ele ficou ali uns minutos, horas, não sei. Mas ele falou, caramba, o que está acontecendo? Isso aqui é sobrenatural.
De repente sai uma voz da sarça e começa a conversar. E fala: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E Moisés tem que tirar as sandálias dos pés, porque é um lugar sagrado. Então parece que a presença de Deus está em lugares sagrados. Existem lugares onde Deus se manifesta. Depois esse mesmo Moisés tem a experiência do monte. Lembra da experiência do monte? Aquela coisa terrível, tremores, fogo, aquela coisa, pessoal com medo, a ponto de Moisés descer e o povo falar: Moisés, fala você com Deus. Nós não queremos, porque dá medo isso aí. Fala você, nós não queremos falar. Você vai e você transmite o que ele falou. E quando ele descia, lembra que o rosto dele resplandecia a presença. Um encontro com a presença de Deus gerava manifestações físicas de poder, de glória, de glória. Então a presença de Deus está ligada a uma manifestação de glória, de comunhão, de conversa, mas de glória, de fogo. Aí você tem Isaías, que tem uma manifestação, numa visão, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e enchia as vestes, e os querubins diziam: Santo, 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 serafins, e os batentes das portas tremeram. E ele tem uma manifestação, uma experiência transcendental com Deus. Aí você tem alguns profetas, você tem Elias no monte. Ele está em depressão lá no monte, ele sai, Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Tira ele de lá. E tem uma outra experiência assim, tem um tremor, tem um vento, e aí Deus está na brisa suave. A presença. A presença de Deus vinha acompanhada de milagres, de grandes feitos. As pragas do Egito, Deus se manifestando o seu poder, a sua autoridade, o seu domínio. Moisés fala: mas como é que eu vou saber que o Senhor está indo comigo? Não, eu vou dirigir vocês, vai ter uma coluna de fogo, vai ter, a presença de Deus está ali. Eu estou indo com vocês. Há um momento, as primeiras tábuas da aliança que Moisés desce, e tinha o bezerro de ouro, e aí ele quebra as tábuas. Quando ele volta, na segunda conversa com Deus no monte, Moisés fala: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a presença do Senhor não estiver comigo, eu não vou. E aí nós, aqui, crentes do Novo Testamento, inspirados por histórias do Antigo Testamento, da presença, da manifestação, também nos dirigimos assim muitas vezes. Se o Senhor não for, eu não vou. Quem já fez essa oração? Eu fiz várias vezes. Se o Senhor não for, eu não vou. Aí eu lembro de uma experiência assim que eu cheguei na igreja, de uma reunião de pais, educação de filhos. E a mãe fala assim: eu não sei se eu contei já essa história. Se eu já contei, vocês falam que eu já contei, que aí eu encurto. Mas nós chegamos e ela falou assim, que estava orientando o filho adolescente. E o filho adolescente queria ir na balada. E aí ela falou assim: filho, o que acontece na balada? Aí o filho: acontece isso. Então, filho, lá é trevas. Você tem Jesus. Aí o filho: tenho. Mas então Jesus anda com você, filho. Quando você anda, Jesus anda com você. Anda, mãe, eu acho que anda. E você acha que quando você chegar na porta da balada, Jesus vai entrar com você? Ou ele vai ficar do lado de fora? Porque densas trevas, o pecado está ali. Jesus vai entrar nesse lugar? Acho que não, mãe, Jesus não vai entrar. Então Jesus vai ficar do lado de fora da balada e você vai entrar sozinho.
Você vai ter coragem de entrar sozinho na balada? Não, mãe, não vou ter coragem de entrar sozinho sem Jesus, não dá. Então você vai na balada, filho. Ele, não vou na balada. E ela, glória a Deus. E a igreja, glória a Deus. Glória a Deus, gente? Será que tem algum lugar que Jesus não entra? Será que tem algum lugar que Jesus não entra? Porque o Jesus das Escrituras estava nas baladas da vida, andando com gente que comia demais, que bebia demais, a ponto de ser chamado de comilão e de beberrão. Jesus não tinha medinho de andar no meio das trevas. Se era um lugar adequado para o menino ir ou não era, se ele ia ser mal influenciado lá dentro, podia... Bem, não é essa a questão. Mas o argumento não foi bíblico. O argumento limitou Jesus a espaços sagrados, como se houvessem espaços sagrados. Deixa eu falar uma coisa. O véu foi rasgado. Não existe mais espaço sagrado e espaço profano. Tudo é sagrado. Para os santos. E para os não santos, tudo é profano. Não existe um espaço melhor do que o outro, mais puro do que o outro. A presença de Deus não escolhe endereços físicos para habitar. Isso era Israel, era a nuvem, era o fogo, era a tenda. Entrava na tenda, sacrifício, e Deus se manifestava ali dentro, e só ali dentro. Para o povo de Israel, embora ele sempre foi onipresente, então ele estava em tudo, mas as manifestações eram pontuais. E a gente traz isso para hoje e acredita que a presença de Deus se manifesta pontualmente na rua Santo Antônio da Alegria 695. Eu oro para que ela se manifeste aqui também, amém? Nossa, vocês não estão com fé. Eu oro para que se manifeste aqui também, amém? Amém. Também aqui. Porque se eu tiver preso às paredes da igreja para que Deus se manifeste, eu ainda não entendi a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ela chegou para Jesus e falou: Jesus, onde que é o lugar certo de adorar? Nós temos o nosso monte aqui, mas vocês, judeus, falam que Jerusalém. Eu quero saber qual é o território santo, sagrado, que eu entro e sinto uma atmosfera. Igual a moça falou para mim uma vez na igreja. Ela chegou no atendimento pastoral e falou: pastor, olha. Eu falei: o que foi? Ela falou: estou arrepiada. Eu falei: estou vendo, mãe. O que é isso? Está com frio? Pastor, eu chego essa igreja é diferente. Eu falei: ela é diferente, ela é bacana, boa, muito boa, gosto. Inclusive pastoreio aqui porque eu acho muito legal. Não, pastor, você não está sentindo? Aí eu comecei a ficar preocupado. Falei: rapaz, eu não devo estar em pecado. Estou sentindo nada, Fala comigo, estou sentindo nada. Falei: o que você está sentindo? Não sei, uma atmosfera, uma presença, Deus habita aqui. Pastor, de fato, essa é a casa de Deus. Inclusive eu vou organizar minha agenda para todos os dias de manhã vir aqui orar, porque aqui é diferente. Falei: na sua casa não é igual? Não é. Falei: então você está com um problema grave. Você está idolatrando um lugar, um território. Você está presa nas experiências do Antigo Testamento, da manifestação de Deus num local específico, com rituais específicos, com uma adoração específica, para que Ele se manifestasse. E havia um propósito nisso tudo, que eu não vou entrar nisso agora. Havia um ensinamento de Deus, um porquê disso. Mas você está presa. Você não entendeu a conversa de Jesus com a samaritana. Aonde é o lugar certo de adorar? Qual é o endereço? É na José Paulino, 1829, ou é na rua Santo Antônio da Alegria, 695, ou é em qualquer outro endereço da cidade ou fora dela? Me dá o endereço.
Cadê Deus? Eu estou atrás de Deus. E Jesus fala, então, vai chegar o tempo, e de fato já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito não é mais local, não tem mais endereço para você ir. Em verdade, porque não pode ser teatro, não pode ser hipocrisia, não pode ser como os fariseus faziam. Eles adoravam, mas não era em verdade, era em hipocrisia. Era farisianismo. Eles seguiam rituais e se escondiam por detrás dos rituais. Ai, bati a meta. A gente falava muito dos católicos, né? Eu fui o católico tradicional. Você sabe o que é um católico tradicional? Quem sabe o que é um católico tradicional? Não, o católico tradicional hoje em dia é o não praticante. Eu sou tradicional, não pratico, mas abomino qualquer um que saia dos arraiais do catolicismo, amaldiçoo, anátema. Mas você vai na missa? Não vou. Mas eu odeio quem vai no culto. Católico tradicional. E nada contra os católicos. Aliás, eu tenho um diálogo muito grande com católicos. Sempre digo que meu sogro é católico e eu digo que ele é meu irmão em Cristo. Que ele é mais crente que muito crente. Amém? Me perdi. Onde que eu estava? Não, antes do meu sogro. Deus não habita. Obrigado. Então, Jesus começa a ensinar a mulher samaritana sobre a presença de Deus. Fala assim, olha, a presença de Deus não tem mais uma... Não é em espírito. É em verdade. Então você pode adorar na sua casa. Você pode adorar no carro. Você pode adorar no banho. Você pode adorar sentado na privada. Não me diga o que você está fazendo. Mas você pode adorar em qualquer lugar. Não há restrições. Pode adorar a Deus até pelado. Ah, blasfêmia. Você sabe que eu tenho um amigo, amo muito ele, mas que ele dizia que não podia adorar a Deus sem camiseta. Onde já se viu? Porque Deus é uma autoridade. Você chega diante de uma pessoa importante, não, você vai aqui no Tribunal de Justiça, tem uma roupa adequada para entrar e se relacionar. Como é que você vai falar com Deus sem camiseta? Eu falei, meu Deus, estou no inferno. Eu oro pelado no banho. Rapaz, se sem camiseta não pode, eu estou no inferno. Deus te escuta em qualquer lugar, não importa a maneira que você esteja. Ele é onipresente. Amém? Agora, a presença. Então, cadê a presença se não há um endereço para eu ir atrás? Como é que eu alcanço a presença? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. A presença agora sou eu. Você é o novo endereço que Deus quer habitar. E que eu oro e espero que já habite na sua vida. Você é o endereço de Deus. Fala comigo, eu sou o endereço de Deus. Eu sou o endereço de Deus. Deus quer habitar em mim. Mas isso começa através da minha obediência. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Às vezes a gente não é morada de Deus porque não andou, não trilhou o caminho da obediência. Eu preciso abrir mão de um monte de coisa. Eu preciso negar a mim mesmo. Jesus falou isso. Falava isso toda hora. Negue-se, negue-se, negue-se. Tome a sua cruz e me siga. Sem me negar, sem abrir mão das coisas, de fazer as coisas do meu jeito, dos prazeres imorais, ilegais, pecaminosos, a presença de Deus não vem sobre a minha vida. Eu preciso começar a obedecer. É um processo. E talvez um dia eu tenha essa experiência dele se manifestar na minha vida.
Nós, como nazarenos, defendemos que há uma diferença entre você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo te ter. Você ter o Espírito Santo acontece assim que você se converte. Passou pelas águas do batismo, nasceu de novo, você recebe o Espírito Santo. Você tem uma ajuda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda não te tem. Eu preciso que o Espírito Santo me tenha. Que ele domine, predomine, governe. Isso quer dizer que eu não vou ter mais vontades e desejos? Vou. Isso quer dizer que eu não posso mais pecar? Pode e vai. Mas agora ele tem um controle. E eu posso me entregar a ele sempre que eu quiser. Continuo tendo vontades, mas eu me entrego. O Espírito Santo me toma. Faz do seu jeito, faz o que você quer. A presença de Deus vem pela obediência. A presença de Deus vem pela obediência. A presença de Deus vem pela obediência. E aí ele vai fazer morada em mim. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar todas as coisas que eu já lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. O Espírito Santo vai habitar em mim. A presença de Deus vai me dominar. E agora eu consigo levar a presença de Deus adiante, com a minha obediência. Obediência da palavra de Deus, mas obediência das instruções pontuais do Espírito Santo para a vida cotidiana. Esses dias eu estava de férias, né? Fiquei 20 dias de férias. No meio das férias apareceu um compromisso que exigia amor da minha parte. Eu precisava amar o próximo. Mas amar o próximo envolvia pegar o carro, andar 30 quilômetros, ficar uma hora e meia, 2, talvez orar, talvez alguma coisa, pegar o carro e voltar. E eu estava ainda desfrutando das minhas férias. Feliz com as minhas férias. Aliás, eu tinha feito planejamentos para aquele dia. Quer saber qual era o meu planejamento? Passar o dia deitado. Era esse meu compromisso. Falei, hoje eu vou ficar deitado, vou assistir, vou zerar uma série no Netflix, vou deixar subir um atrás do outro, e é isso que eu vou fazer. Eis que surge uma mulher no quarto, que começa a querer tirar a minha paz. Essa mulher está sentada ali. E ela chega e fala assim, você não vai lá? Eu falei, não vou não. Não vou. Mas não vai mesmo? Eu falei, não vou. Eu estou de férias, não vou. E dei 5 bons motivos justos e santos para não ir. Outras pessoas irão, não está desassistido, desassistida, vai dar tudo certo, não faz diferença. Não vou. 10 minutos, ela vem, não vai mesmo? Eu falei, meu Deus do céu, não vou, não quero ir. Aí ela foi tomar banho. E eu fiquei lá. Enrolando, para não dar tempo de ir. Você já sabia que tinha que ir em algum lugar e ficou enrolando para chegar o tempo? Falei assim, agora não dá mais. Quem já fez isso? Quem admite? Tamo junto. Eu sou bom de fazer isso. Eu acordei cedo para me atrasar com calma, sabe? Aí chegou o horário, ela saiu do banho, ela falou, e aí? Eu falei, não, já nem dá mais, né? Uma pena. Não vai dar. Ela falou assim, você que sabe. Deus tinha falado comigo que era importante estarmos lá. Mas se você não quer ir, tudo bem.
complicou. Falei, mas você acha que foi de Deus mesmo ou foi você? Ela, foi de Deus. Vamos. E comecei a botar roupa. Mas pensa alguém reclamando. E punha a calça jeans assim. Fiz um drama. Meu filho falou, gente, o que está acontecendo, pai? Você está bem? Eu falei, não, só estou indo num lugar que eu não queria ir. Aí a minha esposa falou assim, nossa, você está parecendo aquele cara da parábola. Você lembra a parábola dos 2 filhos? Que o pai chega e fala, filho, vai trabalhar na vinha. Ele fala, claro, meu pai, irei, Senhor. Vira as costas e não vai. O outro filho, ele fala, filho, vai trabalhar na vinha. Ele fala, não vou. O pai vai embora, ele vira as costas e vai trabalhar na vinha. E Jesus contou essa parábola dizendo, qual dos 2 alegrou o coração do pai? O que falou, sim, Senhor, mas não foi? Ou que falou, vou nada, não quero ir, estou cansado, eu estou de férias. Levantou-se, arrumou e foi. O que obedeceu. Minha esposa falou isso para me atacar. E eu falei assim, você não está me atacando, você está me abençoando com essa parábola. Falei, me identifico com esse filho, porque eu reclamo para obedecer. Quem reclama para obedecer? Gente, eu sou assim desde criança. Vai, não vou, não quero. Vou. Bom seria a gente falar, claro, Senhor, e ir. Mas se não der, faz barulho, mas vai. A presença de Deus se manifesta na nossa obediência com direções do Espírito Santo nas coisas cotidianas da vida. Nós chegamos naquele lugar e Deus se manifestou simplesmente porque chegamos, demos um abraço, demos uma palavra e percebemos a presença de Deus naquele lugar. Por causa de um ato de obediência simples no meio das nossas férias. Deus se manifesta na sua obediência. Vai orar com fulano, não vou. Vai visitar, não quero. Ora pelo, não. Obedeça, Deus vai se manifestar. Obediência atrai a presença de Deus. Obediência quando chega um diagnóstico difícil. Quantos já tiveram diagnósticos difíceis aqui? Não, eu levantei a mão para te incentivar, eu não tive. Mas eu estou aqui com uma irmã que teve, que hoje está fazendo 5 anos da remissão do câncer. Ela veio para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Estivemos juntos, caminhando juntos, orando juntos, e o Senhor trouxe a presença dele sobre vocês, mas precisou de obediência. Os questionamentos surgem, por que eu? Por que assim? O que eu estou fazendo? Será que eu estou em pecado? Será que Deus está me punindo? Muitos, natural, e vão vir, mas eu preciso levar isso até Deus e até as Escrituras e me tratar. Muitas vezes a cura, e glória a Deus pela sua cura. Se der tempo, você fala um pouquinho no final. Fechou? Se der tempo. Mas muitas vezes a cura não vem. Minha mãe descobriu o câncer, começou a lutar contra o câncer. E o câncer foi se espalhando. Uma mulher de oração, que lia a Bíblia, que visitava os enfermos, que cuidava dos doentes, que eu achei caderninhos de oração da minha mãe orando por gente que ela nem sabia quem era. Dizendo, senhor, e aquela moça que a manicure comentou, que eu não lembro o nome, mas o senhor sabe quem é. Vivia o Evangelho. Perfeita? Não. Mas vivia o Evangelho. E ficou doente. Passou por questões interiores, conflitos interiores, ela e todos nós. E nós pedimos o quê? Senhor, cura. Senhor, cura. E vamos clamar, e devemos clamar. Mas o Senhor faz aquilo que Ele quer.
E nós devemos continuar o adorando em obediência, em amor, aceitando a vontade de Deus. Como aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, se a cura vier, se não vier, Ele é Deus. Minha mãe tinha a presença de Deus dentro dela, isso a sustentou. Ela tinha muito medo ela era muito sensível à dor. E ela fazia uma oração constante: Senhor, não me deixe sentir dor, não me deixe sentir dor, não me deixe sentir dor. E ela tomava os comprimidos dela e falava: não me deixe sentir dor. Ela fazia 2 orações: não me deixe sentir dor e me cura. Não me deixe sentir dor, Deus ouviu. Porque o câncer se espalhou, foi para a coluna enorme, pressionando. Eu fui com ela no oncologista, o médico falou assim: como é que a senhora veio de cadeira de roda, a senhora veio na ambulância? Ela: não, vim dirigindo. Mas como? Porque o lugar que está, pressiona, era para a senhora estar com bolsa de morfina 24 horas por dia para aguentar a dor. Como? E minha mãe passou todos os 2, 3 anos de luta contra o câncer sem dor. Teve alguns episódios de dor, foi parar no hospital, mas coisas pontuais, mas ela não tinha dor. Antes de morrer, 2 dias antes de morrer, eu estava com ela no hospital, ela teve uma dorzinha, precisou tomar Tilenol. Tilenol não, dipirona. Também que muda, né? Mas não foi curada. E eu dizia: Senhor, venha com a tua presença, faz o teu milagre, traz cura. E a gente clamou, rodas de oração, a igreja inteira amava minha mãe. O enterro dela estava lotado no cemitério, teve que pegar a capela, veio todo mundo. Uma pessoa querida, amável, dócil, crente. Mas que não foi curada. Será que a presença de Deus não estava ali porque ela não foi curada? E se eu te disser que ela só passou por tudo que passou bem por causa da presença de Deus? Não confunda a presença de Deus com cura. Presença de Deus é Deus habitando em mim, me ajudando a lidar com quaisquer conflitos que eu possa enfrentar, trazendo a resposta que eu queria ou não trazendo, mas a presença de Deus está em mim e por isso tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, sendo bem alimentado ou passando fome, tendo muito ou tendo pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou livre das amarras deste mundo. A presença de Deus. A presença de Deus se manifestou aos discípulos quando eles obedeceram a orientação: não saiam de Jerusalém até que venha do alto. E eles obedeceram e ficaram em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Então foram cheios, sim, tiveram a experiência de ser cheios, de não só terem o Espírito, mas do Espírito Santo os ter. E começaram a falar em outras línguas e foram usados por Deus e tiveram que obedecer às direções do Espírito. Porque eu preciso ter o Espírito, mas eu preciso obedecer o que o Espírito me manda fazer. E nem sempre o Espírito me manda fazer o que eu quero. Eu quero que todos sejam curados, eu quero ver milagres, eu quero ver transformações, eu quero ver cego enxergando, paralítico andando, eu quero. Mas muitas vezes não é o plano de Deus para aquele momento. Não é a forma que Ele vai me usar ou te usar. Não é gostoso fazer visita em hospital, mas como pastor eu faço muitas visitas em hospital. Só perco para o pastor André. O pastor André é outro nível de visita em hospital. Mas eu faço. Tempos atrás, anos atrás, o pai, eu já contei isso aqui, eu acho. O pai de um amigo do Miguel, meu filho, Miguel devia ter uns, 5 anos, 6 anos. Câncer. Não conhecia Jesus. Comecei a pregar para ele.
Fui na casa dele, ele trabalhava numa penitenciária, era agente penitenciário. Comecei a fazer um estudo do Pai Nosso com ele. E fomos, e ele começou a se derramar diante de Deus. E eu falei, olha, agora é o seguinte, você precisa confessar os seus pecados. E ele já queria falar para mim. Eu falei, não, você não vai falar para mim, não, você vai falar para Deus. Você vai falar para Deus. A não ser que seja muito importante para você que eu fico, mas caso contrário, eu não preciso nem ouvir. Eu vou te dar um tempo e você fica aí. Ele falou, tá bom. Estávamos lá, a família toda visitando essa outra família. Eu saí, passou 20 minutos, passei por ele, fiz assim, ele falou, não, espera. Tá bom. Mais 20 minutos. Ele falou, não, espera. Eu fiquei mais de 1 hora esperando. E esse homem chorava copiosamente. Quando eu voltei, ele falou assim, ó, uma coisa ou outra eu quero te falar, porque eu acho que é importante. Eu falei, então fala. Contou coisas terríveis do trabalho dele, que ele... Enfim. Eu falei, tudo bem, você está arrependido? Ele falou, estou arrependido. Então, Jesus está te perdoando. Se confessar com a boca e crer no seu coração, será salvo. Vamos fazer isso? Vamos. Fizemos a oração de Romanos 9, ele aceitou, confessou. Falei, meu amigo, você está salvo. Eu quero ser curado. Eu falei, nós estamos orando pela cura. Mas se você vai ser curado ou não, eu não sei. Isso não cabe a mim. Nós vamos orar por isso. A questão é, você tem que estar seguro, sendo curado ou não. Você é de Jesus. Você é de Jesus? Falou, eu sou de Jesus. Amém. O tempo passou, o quadro dele foi avançando, piorando, avançando, piorando. E se tornou inevitável. Se tornou um paciente terminal. Estávamos aguardando um momento apenas. Me avisaram, no papo de quarta, eu gastei quase o culto todo orando pela cura. Você lembra desse dia, Odilon? Você estava lá esse dia? Não lembro. Nós ficamos o culto inteiro clamando pela cura, lembrando dos textos bíblicos. Eu acho que eu nem preguei, não lembro. Foi só oração, e eu expliquei para a igreja. Falei, gente, eu creio em milagre, nós vamos orar. E oramos, ilha de oração, clamamos a Deus. No dia seguinte, eu fui fazer a visita. Outra cidade ali próxima. No caminho eu fui orando, pus louvor, fui orando, fui chorando, estendi as minhas mãos, cura. Gastei todo o meu repertório de oração, de todos os textos bíblicos. Cheguei lá, a família ali, ele ali, disseram que ele não estava muito consciente, não ia me ouvir. Falei, mas posso tentar? Pode. Comecei a falar, ele começou a responder. A família já olhou assustada para mim. Pô, nós estamos aqui, ele não responde. Ele claramente está aqui. Eu falei, você está me ouvindo? Faz um ou dois. E ele foi respondendo. Eu falei, pronto. Comecei a falar todos os textos bíblicos que eu conhecia sobre cura. Contei todas as histórias da Bíblia de cura. Gerando fé. Tentando gerar fé naquele coração. Eu fiquei um bom tempo ali. E orando. Ele começou a chorar, e ora, e a família ali, sem saber o que fazer, e a gente ora. A hora que eu acabei, dei uma pausa, o Espírito Santo falou no meu coração, acabou? Acabou? Fez o que você queria? Falei, acabei. Você pode falar agora o que eu quero? Posso. Ele está com medo de morrer. Fala para ele que não precisa ter medo, que ele vai fechar os olhos e vai abrir os olhos na eternidade. Na casa dos meus pais, do meu pai, há muitas moradas. E o Senhor foi ministrando textos ao meu coração, e eu mudei a abordagem e comecei a falar disso. E fui. E esse homem foi se acalmando, e morreu. O monitor cardíaco parou. A família ficou me olhando assustado, eu fiquei sem saber o que fazer, nunca tinha vivido algo assim, de alguém morrer assim, numa oração quase que de transição. Saí meio desnorteado, peguei o carro, estava indo para a igreja atender, a hora que eu estou chegando, a família me liga, olha, só para dizer, ele morreu naquela hora, você saiu, a enfermeira entrou e já testou o óbito. Nem sempre acontece o que eu quero. Aliás, quase nunca acontece o que eu quero.
nem sempre acontece o que você quer. Eu preciso estar em sintonia com o Espírito Santo para entender o que Ele quer fazer. O que o Senhor quer fazer. Não é o que eu quero, não é eu determino, eu tomo posse, eu quero, eu vou, onde eu colocar a planta dos meus pés, possuirei. Não é esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, mas acima de tudo que seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade de Deus foi feita. O cálice não foi afastado. Eu não sei quais são os cálices que estão aí para você tomar. Eu não sei quais deles o Senhor pode afastar e quais deles você vai ter que tomar. Mas a questão é: eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso entender que a presença dEle está em mim, eu tenho que estar em mim, e eu tenho que obedecer o que está escrito, e eu tenho que obedecer o que o Espírito Santo me impele a fazer, a dizer e a orar. Eu lembro de um outro caso, eu com um seminarista indo visitar uma pessoa doente. Ele fazia um outro seminário dessa teologia do decreta, do declara. E nós fomos visitar um senhor, e eu comecei a orar, e o Senhor pôs no meu coração: vou levá-lo. Vou levá-lo. Então eu fiz a oração para isso. Perguntei primeiro como é que ele estava com Jesus, se ele queria se arrepender, se ele queria e tal. Saímos, esse seminarista olhou para mim e falou assim: você acabou de matar o velho. Eu falei: por que eu matei o velho? Porque você tinha que ter declarado. Nós precisamos estar em sintonia com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. O reino é dele, não é meu, não é seu. O reino é dele. E Ele nos ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. Seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Pergunta é: qual é a vontade de Deus? Você tem buscado a vontade de Deus? Você tem buscado obedecer a palavra de Deus? Você tem buscado leitura bíblica, oração, jejum, louvor, igreja, vigília? Eu não sei, você tem buscado para que tenha a manifestação de Deus sobre a sua vida, para que Ele habite em você, domine você e te use nesse mundo? Ou a sua oração é muito mais voltada para você e para os seus interesses egocêntricos? Porque a oração é Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. É tudo no plural. O reino de Deus é plural, não é singular. Esses dias, nós vamos fazer evangelismo. Convido todos vocês, acho que dia 7... Confere para mim aí, dia 7 e dia 21. 7 e 21 nós sairemos para evangelizar o bairro aqui do Nova Europa. E a pergunta é: o que o Senhor quer fazer? Deus quer te usar. Deus quer te usar. Mas eu preciso ter essa experiência, eu preciso ter essa sensibilidade, eu preciso começar a me mexer nisso. E às vezes acontece quando eu me envolvo. Que alguns dizem: o dia que Deus me visitar eu vou. Não, você vai. E enquanto você vai, aí Ele te visita. E depois que Ele te visitar, onde você for, Deus estará. Eu lembro de um dia que eu tive essa experiência indo para a igreja, e eu comecei a cantar aquela música, acho que é do Morada, que ele fala: deixa eu ficar nesse lugar. Quem conhece essa música? Você conhece, Sara? Não? Deixa eu ficar. Mas você canta? Você canta? Faz só essa partinha aí do refrão. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar
todos os dias da minha vida. Eu estava cantando isso desesperadamente, em prantos, indo para a igreja. Gente, você acha que... Eu acho essa música linda e eu a canto. E eu vou continuar cantando. Dizendo, Senhor, eu só quero estar na Tua presença, eu só quero estar na Tua presença, eu só quero estar na Tua presença. Não me tire da Tua presença. Não tire o Teu Espírito de mim. Inclusive, Davi faz uma oração parecida com essa. Mas eu ficava implorando pela presença, pela manifestação de Deus. Eu queria sentir, eu queria ver, eu queria tocar, eu queria ter um arrepio com a presença de Deus. E eu estava cantando. Há algum problema em impedir a presença de Deus, gente? Há algum problema em impedir a presença de Deus? Mas no meio disso, o Espírito Santo falou ao meu coração assim, o que você está fazendo? Falei, estou louvando. Eu sei, mas é isso que você pensa de Deus? Falei, como assim? É que do jeito que você está implorando a presença de Deus, dá a impressão que Deus é um Deus distante e que não quer ficar com você. E que você precisa implorar para que Ele fique, para que você fique, para que haja comunhão, para que haja intimidade. Ele é um Deus difícil, do jeito que você está cantando, Ele é difícil. E o Senhor me trouxe à mente o texto de Mateus 28, que diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou talvez a versão mais conhecida, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De fato, Deus ainda visita alguns momentos de oração, o batismo no Espírito Santo. Mas depois disso, a presença de Deus está em nós. A presença de Deus está em nós. Onde eu for, Deus vai. Eu não preciso dizer como Moisés, se você não for, Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Não, comigo não há essa possibilidade. Onde eu for, Deus vai. Porque Ele está em mim. Ele está em você. Ele mora em você e Ele quer te usar. Ele quer te usar orando por pessoas, talvez curando enfermos, ou talvez consolando os que não serão curados. A presença de Deus se dá quando eu amo o próximo. Quando eu vou onde eu não quero ir. Quando eu ponho a mão no bolso que eu não queria pôr. Quando eu oro. Quando eu abro mão de mim por amor ao outro. A presença de Deus se manifesta. Coloque-se de pé. Li, você consegue ser sobre a presença de Deus nesses dias? A paz. Vamos ver se eu consigo. Hoje é um dia muito especial, né? Eu e minha família, a gente orou muito por esse dia. Era a pandemia, né, do lockdown, tudo parado, tudo fechado, e a gente descobre um câncer maligno de útero. Até então não tínhamos noção da grandeza do que estava por vir. E a única certeza que a gente tinha é que se apegar a Deus era a única solução. E assim, com a ajuda do Dudu, da Calopse e de um exército de pessoas orando por mim, hoje eu posso comemorar essa remissão que foi a mais esperada. Por quê? Eu não tirei o útero, eu tinha 9% de chance de vida, fiz químio, fiz rádio, fiz transfusões de sangue, a medula parou de funcionar, muita coisa aconteceu nesse meio do caminho, e quando eu fui fazer o exame para a cirurgia da retirada,
simplesmente o tumor tinha desaparecido. Graças a muitas orações, graças à fé da minha família, graças à minha fé. E como o Du disse, é muito difícil a gente entregar para Deus. Então, eu pedi a todo momento que eu queria ver os meus filhos crescerem e eu queria estar ao lado do meu marido para ajudá-los a ver os meus filhos crescerem. Eles eram pequenininhos há 5 anos atrás. Hoje já estão mais adolescentinhos, né? E hoje eu estou aqui, pronta para continuar vendo os meus filhos crescerem e, junto com o meu marido, a gente continuar construindo a nossa família. Então, foi, assim, muito difícil, todo o caminho, mas foi libertador saber que eu não precisei nem da cirurgia. Mas aí o acompanhamento era de 3 em 3 meses, porque a chance de voltar era muito grande. No entanto, ano retrasado, liguei para o Du de novo, falei, Du, fazendo os exames de acompanhamento, eu descobri um nódulo no pulmão e vou ter que operar o pulmão, porque não dá para fazer quimio, rádio, tudo de novo. O Du foi em casa e falou, bora para mais essa. Então, vencemos mais essa. Não foi considerado uma metástase, porque a biópsia deu que não tinha nada a ver com o do útero. Então, foi desconsiderado um câncer, foi só um nódulo mesmo. E aí, então, estávamos em acompanhamento. Ficou de 1 em 1 ano nos últimos 2 anos. E amanhã eu vou descobrir se a gente vai ganhar um tempinho maior aí para visita médica. Mas é isso, a fé não pode perder nunca, 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 em qualquer situação. A gente tem a mania de pedir, né? Quero ser curado, quero ser curado. E no momento que eu mudei a minha fala também, de ao invés de quero ser curada, permita-me com a sua vontade ver os meus filhos crescer, aqui eu estou. Obrigado. Queria que você fechasse seus olhos. O Senhor me deu apenas uma frase para hoje. A frase era a presença de Deus. Só, a presença de Deus. E eu fiquei pensando, a presença de Deus, tá. Lembrei de vários textos bíblicos, lembrei do Antigo Testamento, lembrei do Novo. No caminho perguntei para minha esposa, falei, o que você entende pela presença de Deus? E ela fez as considerações dela, e eu vim pensando, a presença de Deus é o maior bem que a gente pode ter. Deus decidiu morar em você. Eu queria que você fizesse a sua oração de entrega, talvez de confissão. Eu queria que você clamasse pela presença. Não no templo, não no prédio, em você. Que você sentisse o sopro, não fosse do ar-condicionado, fosse o sopro do Espírito, para que o Espírito Santo te tenha, domine sobre você, te use poderosamente, visitando pessoas, intercedendo por pessoas, cantando louvores, pregando. Peça ao Senhor. Se vocês quiserem fazer um louvor que tenha a ver com essa abordagem do Espírito Santo, é bem-vindo. A gente encerra com esse louvor. Jesus falou para a samaritana, ó, não tem mais um endereço, mulher. Não tem mais uma região geográfica para você ir. Vai chegar o tempo que os meus adoradores adorarão o Pai, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode começar a cantar louvor, faça isso. Você pode orar,
mas que seja em espírito, que seja em verdade. Confesse para o Senhor que você precisa da presença dEle. Clame a presença dEle. Deus te ama muito. Escute isso. Deus te ama muito. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas se você precisa e entende que a presença dEle é o seu maior valor, que a presença dEle é o que mais importa, para dias bons, para dias não tão bons, para dias muito difíceis, a presença de Deus é o que nós precisamos. A presença dEle conforta, a presença dEle consola, a presença dEle liberta, a presença dEle abraça, a presença dEle cura o coração, restaura a fé. A presença dEle é o que nós precisamos. Se você entende isso, sai do seu lugar. Vem orar comigo aqui na frente, pela presença de Deus. Se você ainda não foi visitado pelo Espírito Santo, vem aqui na frente. Vamos orar. Eu não quero só ter o Espírito, eu quero que o Espírito me tenha. Sai do seu lugar e vem para cá.
Nós oramos, Senhor, pela presença do Teu Espírito em nós, aqui nesse templo, mas em qualquer lugar. O Senhor não está preso a cultos, o Senhor não está preso a paredes, o Senhor não está preso a estrutura. O Senhor é um Deus livre. E nós oramos para que esta liberdade nos alcance, Senhor. Sopra sobre nós hoje aqui. Eu queria que você estendesse os seus braços para o alto e clamasse ao Senhor para que Ele soprasse sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós com liberdade, Pai. Visita-nos aqui, visita-nos no carro, visita-nos em casa, visita-nos no banho, que a presença do Senhor venha. E que aonde quer que a gente vá, a partir daí, a gente saiba que nunca mais estaremos sozinhos. O Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não precisaremos mais pedir, deixa ficar neste lugar. Não! O Senhor estará em nós e agirá através de nós. Eu oro para que o Senhor levante aqui homens e mulheres de Deus, profetas de Deus. Derrama sobre nós o dom de cura. Derrama, Senhor, o dom de línguas. Nos ajuda nesse evangelismo. Ser conosco entrando nas casas. Não porque o Senhor estava lá, embora o Senhor está em todos os lugares, mas não porque aquele lugar é especial. Não, mas porque nós estamos indo e o Senhor está em nós e vai agir através de nós. Que a presença do Senhor seja percebida nos dias difíceis, nos dias fáceis, com os diagnósticos sem reversão, naqueles que têm reversão, nas famílias que são reatadas e naquelas que não são reatadas, independente da circunstância. Que a presença do Senhor seja conosco. Essa é a nossa oração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a doce consolação do Espírito sejam sobre a sua vida, hoje, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Aniversariantes do mês, vem para cá. Tem alguém que faz aniversário esse mês? Minha esposa fez, Fabião fez. O Natos, ele está aqui. Nós vamos orar pelo Natos. Quem mais? Os meninos, o Ângelo, eu esqueço o nome do outro. Abner. Tá vindo um casal de gêmeos aí, gente. É o Ângelo e o Abner. Eu desafio você a descobrir qual é qual. Eu mudei o nome deles. Os dois agora chamam-se Ângelo Abner e Ângelo Abner. Assim não tem erro. Quando você encontrar, você fala Ângelo Abner. Nessa. Mais alguém em janeiro? Não? Então vamos orar pelos aniversariantes. Estenda suas mãos para eles. Senhor, abençoa esses aniversariantes, crianças, adultos, a todos que percebam a Tua presença todos os dias das suas vidas. E se porventura algo está em falta, que o Senhor venha preencher. Que eles se alegrem por fazer mais um aniversário na Tua santa presença. E como eu sempre oro, que o grande presente venha do Senhor. Sim, a Deus. Essa é a nossa oração, os abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Parabéns. E vem aqui dar um abraço nos aniversariantes. Precisa. Minha esposa ama abraço. Aviso do macarrão. Tem macarrão hoje. Lá no fundo, macarrão. 70 anos, olha aí, com um corpinho de 69. Brincadeira. Vamos lá, tem macarrão lá no fundo, bolo e manga, tudo a ver. Macarrão, bolo e manga. Vamos lá comer, vamos ter um tempo de comunhão. E por favor, coloque na sua agenda dia 7 e 21 de janeiro, evangelismo aqui.
E tem um outro dia que nós vamos vir na igreja reunir aqui, que eu esqueci qual é. Dá o seu nome para... Você consegue ficar mais para cá? A Dai não tá. Para quem? Precisa para você? Se você quer participar do WhatsApp da igreja, por favor, procura minha esposa, dá o seu telefone para ela, urgente, para você receber os avisos. Beijo, Deus abençoe.